Nessa aula, então, a gente vai fazer a planificação para colocar um snap no barril com o logo do pirata. E para isso a gente vai precisar fazer um passo extra que a gente não fez naquele vídeo anterior, que mostrava só a criação de materiais com cor. Então, para fazer a planificação, que é o mapeamento do 3D para o 2D, que vai permitir que o Blender ah, posicione as imagens que a gente quer colocar como parte dos materiais nas nossas malhas, nos nossos objetos, a gente precisa entrar aqui num outro modo, num outro editor, que chama Editor V. Então, vamos, ao invés de trocar aqui, tá? Ele está aqui no Editor V, só que ao invés de trocar, a gente podia dividir essa viewport, né? Então vamos fazer um split horizontal, a gente continua com o shader editor e aqui a gente vai colocar o editor V. Então, a gente tem o shader editor, editor V e a viewport 3D que a gente sempre vai precisar dela. Tá, então eu vou selecionar essa partezinha aqui do barril porque eu quero aplicar o logo do Pula Pirata aqui. Só lembrando, tá, para vocês que esse foi o modelo que eu fiz, cada um de vocês tem ele um pouquinho diferente, então vai ser necessário alguma adaptação para a geometria, mesh, para os objetos de vocês, mas os passos são sempre os mesmos, tá? É claro que o resultado da planificação não vai ser o mesmo, porque, como eu falei, a planificação é um processo de mapeamento do 3D para o 2D. Então, se o 3D de vocês não é igual ao meu, o 2D não vai ser também. Então, só tem que lembrar disso para fazer a adaptação e não esperar que vai ser exatamente o mesmo resultado. Mas os passos são os mesmos. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai selecionar o objeto que a gente quer planificar, que é um objeto que vai receber um bitmap em alguma parte da sua superfície. Vamos entrar no Edit Mode. Bom, aí vocês viram que ele ficou esquisito aqui, né? Ele ficou esquisito porque, na verdade, eu tenho um material... Não, desculpa, não é material. Eu tenho um modificador aplicado. E esse modificador aqui, o lápis, que a gente colocou lá no início do semestre, né? Ele está desativado aqui a visualização no Edit Mode. Então, só vou ligar ele aqui, aí fica tudo certinho. E outra coisa que eu vou fazer também, que vocês vão ver eu fazendo ao longo da aula, eu vou entrar e sair do modo de isolamento repetidas vezes e não vou mais chamar atenção sobre isso, tá? O modo de isolamento fica no teclado, o atalho fica no teclado, ali desculpa, na barra, junto com o ponto de interrogação. Então, esse é o efeito. Está no modo de isolamento, saiu do modo de isolamento. Ele faz é esconder todas as outras coisas que não estão nesse objeto, que estão aqui dentro do editor. Então, vou usar o modo de isolamento e vou começar a fazer a planificação. Bom, o Blender ele vai fazer a planificação dos objetos. Se vocês selecionarem A e usarem U e Unwrap, o Blender ele faz a planificação, ele sempre tenta dar uma solução para o problema de transformar o 3D em 2D. Essa solução, às vezes, não é muito boa. Neste caso aqui, não é uma solução usável. Por quê? Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui no editor V esse botão que tem as duas setinhas, que é para a gente ter sincronizado a edição do desculpa, a gente sincronizar o editor V com o Edit Mode. Então, aí vocês têm aqui, por exemplo, a seleção de faces. Vocês estão vendo que essas faces aqui são mapeadas nessa parte da imagem. Não é muito usável, porque se eu quiser colocar o logo do Pula Pirata aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, eu quero colocar o logo ao barril do pirata. Quero colocar nessa parte aqui, eu vou passar um trabalhão, né? Porque eu vou ter que fazer uma distorção na imagem, etc e tal. Então, não é muito usável. Ele fez a planificação, o Blender fez a planificação, ela está correta, né? Tem uma correspondência entre o 3D e o 2D, ela não é muito usável. Então, a gente vai fazer uma pequena alteração aí para conseguir atingir um objetivo de deixar essa planificação mais fácil da gente usar e colocar um bitmap ali na área que a gente quer. Então, para fazer isso, eu ensinei em aula uma analogia com as nossas roupas, tá? A gente vai colocar assim, então rasgo, então corte, não rasgo, não corte. Então, vocês imaginem que vocês pegam ou um filete ou uma gilete e vocês
pegam uma roupa de vocês e abrem ela, onde tem esses cortes, tiram ali os pontinhos das linhas e abrem onde tem esses cortes, e vocês conseguem colocar todas as partes que compõem a roupa em cima de uma mesa, porque ela fica planificada. Então, vocês transformaram uma coisa que é 3D, que tem uma estrutura 3D, em 2D. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no Blender. A gente vai colocar, que são esses cortes, onde o Blender vai abrir a planificação. Para fazer isso, a gente tem que selecionar arestas. E é um exercício, assim, que tu tem que imaginar como é que vai ficar a planificação quando houver o corte. Então, não é uma coisa assim tão direta. Então, eu vou fazer o seguinte. Como aqui eu sei que eu quero usar essa área para aplicar o bitmap, eu vou selecionar com Alt, este sim, e manter o Shift pressionado, de novo selecionar com Alt esses dois. Porque eu quero essa região, né? Região aqui que eu estou passando o mouse. Então, com essas duas arestas, esses dois loops de arestas selecionados, eu vou fazer Ctrl E, Mark Scheme, e ele fica vermelho. Então, aqui o Blender vai separar, ele vai separar essa face, dessa face, essa, dessa e assim por diante. Agora a gente seleciona tudo de novo, usa o atalho U e escolhe a opção Unwrap. E vamos ver como é que fica. Pronto. Então o Blender agora separou essas faces aqui. E essas faces todas aqui são faces que eu realmente não vou usar. Então, por exemplo, isso aqui eu não vou usar, isso aqui está selecionado, isso aqui também eu não vou utilizar, porque eu não pretendo colocar nenhum bitmap ali. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou selecionar com Shift, né? Uma face de cada uma dessas áreas que eu sei que eu não precisarei, que eu não vou usar, e vou com L em cima de cada uma para fazer a seleção linkada, uma forma de seleção que a gente já tinha visto antes. Né? E vou usar S para reduzir a escala, vou colocar aqui no cantinho, e vou fazer a mesma coisa aqui, vou selecionar uma face, L para seleção linkada, e vou aumentar, porque eu quero meu bitmap aqui, né? Então eu quero que ele fique uma definição melhor. E agora eu vou em V, exportar layout V, vou colocar isso no desktop, eu já tinha salvo, vou salvar por. Aí vou marcar aqui todas as Vs, eu vou criar um PNG de 24 por 4 e vou abrir ali no Photoshop. Vou deletar ele aqui, vou abrir de novo. Eu já tinha feito antes, tem aqui tráfego. Então, eu vou colocar o meu logo aqui. Né? Acho que tá só para arrastar essa camada. E vou Ctrl T, vou rotacionar. Então, ele está posicionado aqui. E o que eu vou fazer agora é esconder essa parte aqui. E vou usar essa ferramenta aqui, a seleção rápida, para selecionar o branco e deletar para criar uma transparência. Eu espero que vocês façam isso no Illustrator, né? Vocês criem um logo ali, sua pirata. E o que eu estou fazendo só porque é rapidinho, né? Para o nosso. É óbvio que não vai ficar tão bom quanto se eu tivesse feito no Illustrator, né? Mas por questões de tempo, tá, pessoal? Fazendo. Então, deletei aqui, recorte mesmo, certamente não ficou tão bom, mas para a explicação vai servir. Então, se vocês olharem, não sei se acho que agora foi tudo. Então, se vocês olharem a imagem inteira, parece estranho, né? Porque eu tenho só esse pedacinho com um bitmap, toda essa área aqui que não está sendo usada. Mas eu não posso não posso ignorar a planificação que foi feita. Então, a parte que está mapeada do 3D, a parte do 3D que está mapeada com o 2D, que me interessa é essa aqui. Então, se eu aumentar o tamanho do bitmap, eu vou acabar ele vai acabar aparecendo em áreas que eu não quero. Então, eu preciso só dessa parte. Então, eu vou esconder essa camada, porque eu não quero que essas linhas aqui apareçam, e
vou exportar. Então, acho que vou exportar como aqui foto como transparência, 1024 por 1024, que é o mesmo tamanho usado antes, o que importa é que ele seja quadrado. Tá? E eu vou exportar com esse nome aqui que eu já tinha feito antes. E agora a gente volta para o Blender. Então, vamos para o Object Mode. Estou na ortográfica frontal e eu vou criar um material. Então, eu vou criar um material novo. Vou chamar esse material de barril. E vou fazer como antes, tá? Vou deletar o Diffuse BSDF, vou colocar, ou melhor, vou deletar o Principal BSDF, vou usar só o Diffuse BSDF e vamos decidir uma cor aqui do barril, acho que tá bom. E a imagem. Então, como é que eu faço para colocar a imagem? Eu vou usar Shift A para adicionar um image text. Esse node é o que permite a gente adicionar a imagem. Vou abrir aqui a imagem que eu salvei no desktop e vou tirar aqui, né, de fazer ligação entre o Diffuse BSDF e o output, vou ligar o image text. Ah, está ao contrário, tá? Eu tenho que virar isso lá no Photoshop, mas não tem problema, depois eu faço. Tá, aí aqui eu não tenho a cor, eu tenho a imagem ou a cor. Então, se eu ligar a cor aqui, eu perco a imagem, se eu ligar a imagem, eu perco a cor. Então, porque eu estou precisando de um outro shader, Shift A, vamos colocar um Mix Shader. Então, agora eu tenho espaço para dois shaders diferentes. Eu ligo o Diffuse BSDF com a cor em uma dessas entradas, e na outra entrada eu vou ligar o Image Text. E agora vocês estão vendo que eu tenho a cor e a imagem, mas parece que elas estão meio misturadas de uma forma esquisita, né? Então, por exemplo, se eu pegar o Factor e colocar em 0, eu vou mostrar 100% desse shader aqui. Se eu colocar em 1, eu vou mostrar 100% desse shader aqui. Estava em 50%, então eu estava mostrando metade de cada um. Não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou selecionar o canal alfa da minha imagem e vou ligar aqui no Factor do Mix Shader. Porque agora o que está definindo se é este shader ou esse que vai aparecer é o canal alfa. Então, se o canal alfa não tiver informação, se estiver transparente, eu vou mostrar a cor, vou mostrar o Diffuse BSDF. Se o canal alfa não estiver transparente, ou seja, se tiver algum pixel com cor, eu vou mostrar o Image Text. E aí a última coisa que a gente vai fazer é consertar esse negócio que está virado. Não precisa ser no Photoshop, tá? Poderia ser no Photoshop. Poderia pegar essa imagem aqui, fazer Ctrl T e rotacionar, tá? Estaria certo também. Mas não é isso que eu vou fazer. Nem vou salvar. Pode ver que eu não salvei porque não tem um asterisco aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar de novo no Edit Mode para ter acesso à planificação. Tá? E vou fazer o seguinte, eu vou selecionar qualquer face aqui, L, para fazer selecionada, e vou rotacionar 180 graus. Então, eu vou fazer R 180, que aí eu inverti, né? E agora eu já... Ó, já tá. Aí não está bem no centro, o que, que eu vou fazer? G, vamos ver. Tá, acho que deu. Isso aqui é do Photoshop, tá? Esses negocinhos que ficaram aí, você tem que ir lá no Photoshop. Então, vou dar uns Ctrl V aqui. Acho que vou colocar uma cor sólida para eu enxergar. Vamos ver. Coloco para baixo. Eu vou conseguir enxergar onde é que estão esses problemas. Na verdade, o que eu vou fazer, mas é mais interessante, tudo aqui, ó. Vou ver direito onde é que estão essas. Aí vou fazer Ctrl Shift para inverter e deletar. Agora sim, aí eu deleto a camada. Vamos salvar de novo.
Tá, e aí eu só preciso carregar isso de novo lá no Blender, né? Então, vou abrir de novo, carregar aqui, ficou bem perfeito. Nessa imagem não dá para ver muito bem, o recorte está feio, né? Mas não dá para ver muito bem, mas às vezes fica uma linha branca assim, entre o bitmap e a transparência. Aí vocês só troquem aqui no Shader Editor, no Image Editor, vocês troquem aqui o Alpha por Multiply. Aí já dá uma melhoradinha. Aqui o que você está vendo, esses brancos aqui é o recorte relaxado. Tá, então essa vai ser a forma da gente fazer a planificação. Eu vou fazer mais uma aula ainda, mais um vídeo com o mesmo conteúdo, com planificação, criação de skin, unwrap, etc., para fazer o corpo do piratinha. A gente fazer uma roupa para ele. Tá? E para fazer a pintura de texturas, que vai servir para, por exemplo, a gente fazer os